Fala moçada, como vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje a gente vai continuar a nossa aula, tá? A qual a gente parou, né? Tô devendo essa aula aqui para vocês aqui tem quase 4 dias, né? Peço perdão, meu filho tava, né, aí meio doente e tal, não pude, né, dar atenção a vocês no momento. Mas eu peço desculpas e estamos de volta para a gente dar continuidade às nossas aulas EAD. Bem, hoje a gente vai falar do nosso sexto encontro de direito constitucional ligado à parte 3 da organização do Estado. É uma matéria extensa, né, que liga dos artigos 18 até o artigo 30, que são os mais cobrados na prova da Brigada, e a gente vai falar dos artigos 22 e 23. Acredito eu que até antes de findar 2024, a gente consegue fechar esse compilado, né, de encontros aí sobre organização do Estado. Bom, bem, vamos, sem demais delongas, começar a nossa aula. Bem, pessoal, a gente vai falar agora no artigo 22. O artigo 22 da nossa Constituição Federal, ali está contido as chamadas repartições de competências, que são as competências privativas da União, tá? São as competências que têm exclusividade somente à União. Os estados, o Distrito Federal, os municípios não possuem competência para esse tipo de situação, tá bom? Toda vez que você for ver a palavra competência exclusiva, o nome próprio já diz, exclusivo. Exclusividade é só para uma coisa, entende? Deixa eu só fechar aqui a janela, tá fazendo barulho. Fala sobre competência exclusiva, beleza? Nas nossas próximas aulas, vocês vão falar também das chamadas competências comuns, que é ligado a todos os entes federativos, né, que seria a União, Estados, Distrito Federal e municípios, e vamos também ver as chamadas competências concorrentes, que são ligadas às competências de responsabilidade, né, como o nome já diz, da União, Estados e Distrito Federal. Se você notar, todas essas repartições de competência, independentemente se ela seja exclusiva, concorrente ou comum, a União está envolvida e ela sempre vai estar aparecendo nas ocasiões. É o único ente federativo que, de fato, se faz presente em todas as repartições. Só que ela tem a sua repartição exclusiva, diferente das outras. Beleza? Então, o artigo 22 vai falar sobre as competências privativas ou exclusivas da União. Beleza. São competências legislativas, isto é, estão relacionadas à edição das normas pela União, ou seja, a União é que edita as normas, a União é que comanda certas repartições, é ela que dá o veredito, entendeu? São também competências delegáveis, quem delega as funções para essas partes, né, de repartições ali da base, né, estrutural, é a União, tá bom? Vamos falar do nosso artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre o quê? Vamos falar agora. Os direitos, todos os tipos de direito, pessoal, seja o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, beleza? Tem certo direito, como, né, o direito é, penitenciário, entre outros, que não são competências exclusivas da União, mas a gente vai ver isso lá para frente, beleza? Tem outros direitos ali que não são competências da União. A gente vai ver logo mais, beleza? Mas os direitos civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho são competências exclusivas da União legislar, tá bom? Dois, a desapropriação. Cara, já caiu muito sobre esse lado, tá? Da desapropriação. Quem compete em legislar, né, privativamente é a União. Então, fique de olho no inciso 2 que já apareceram concursos. Inciso 3. Compete primeiramente à União legislar sobre requisições civis e militares em caso iminente perigo e em guerra declarada. Beleza? As águas, a energia, a informática, telecomunicações e a radiodifusão também é competência exclusiva da União legislar, tá? O serviço postal também. E é feito diretamente por quem, pessoal? Qual é a empresa? A famosa.
empresa dos Correios, beleza? O serviço postal também é competência exclusiva da União, beleza? O sistema monetário de medidas, o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Por exemplo, o sistema monetário é feito por quem? Pelo Banco Central, né? É ele que faz as cédulas, né, circularem no país, beleza? Então, quem é de quem é a competência legislar sobre isso? É a União, tá bom? A política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, o comércio exterior e interestadual, beleza? As diretrizes da política nacional e de transporte, que seria o DENIT, beleza? E o regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. E o trânsito e transporte. Pessoal, tome cuidado nessa parte de trânsito e transporte. Muito cuidado nesse inciso 11 que cobram bastante, porque há dois quesitos relacionados ao transporte, tá? Compete, tá? Privativamente a União legislar sobre o trânsito e o transporte, mas é de competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios estabelecer e implementar a política de educação na segurança de trânsito. Quando eu falar em política de educação na segurança de trânsito, é competência comum da União, Estado e Distrito Federal, tá? E municípios. Agora, quando fala apenas trânsito e transporte, ou seja, abrangendo de maneira geral, é apenas a União, beleza? Compete privativamente à União legislar sobre as jazidas, as minas, outros recursos minerais e a metalúrgica. Uma das empresas estatais que tem como exemplo a Vale do Rio Doce, né? Compete privativamente à União legislar sobre o quê? A nacionalidade, a cidadania e a naturalização. Como, por exemplo, né, quando vem imigrantes, né, de outros países para cá morar no Brasil. Então, quem vai legislar sobre a legislação imigratória? A União. As populações indígenas, de responsabilidade de quem? Da União também, tá bom? Olha ali embaixo, ali, como eu falei, da nacionalidade, ó. Inciso 15, a imigração, a emigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Que legisla isso é a União. 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para o Exercício de Profissões. 17, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como a organização administrativa destes. Inciso 18, o Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e Geologia Nacional. E faz aí a parte do Sistema Estatístico? O IBGE, né? Então, é a União que legisla essa parte aí. Bom, ah, o sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular, também é o governo. Bom, sistemas de consórcios e sorteios, né? Que seria a Caixa, né? Econômico Federal que faz ali e faz a parte ali das loterias da Caixa, né? Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Quem é que faz isso? É os estados? Não, é a União. Bom, a Seguridade Social também, pessoal, fique de olho para a parte da Seguridade Social. É de competência privativa da União legislar sobre a Seguridade Social, mas é competência, né, concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Falar sobre as diretrizes e bases de educação nacional, tá? Falar sobre previdência social. Desculpa. Quando fala em previdência social, é competência concorrente. Agora, quando você fala em seguridade social, é concorrência privativa da União. É parecido, né? Assim como trânsito e transporte e educação de transporte, lembra? Trânsito e transporte é da União. Agora, educação sobre o trânsito é competência da União, Estados, Federal e municípios. É que nem aqui, né? É de competência privativa da União, a Seguridade Social. Porém, é de competência concorrente da União, Estados, Federal. O quê? A Seguridade Social. Tá bom? É a parte legislar sobre a Previdência Social. Beleza? Continuando.
Diretrizes e bases de educação nacional. Também, tá bom? Também é que nem nos moldes da Seguridade Social. É de competência privativa da União legislar sobre o quê? As diretrizes e bases da educação nacional. Quem é que faz isso? O Enem, tá bom? Ah, mas tem que ter uma grande diferença em o quê? A competência concorrente da União no Estado e Distrito Federal, as diretrizes e bases de educação nacional. Entendeu? Desde lá, sobre educação, já é competência concorrente. Agora, quando fala diretrizes e bases de educação nacional, competência privativa da União, tá bom? Tem esses detalhezinhos. E cai bastante, tá? Detalhe quanto a esses incisos, porque cai bastante em concurso justamente para confundir o leitor. Isso aqui, pessoal, é tudo decoreba, tá bom? Bem tranquilo, bem sussa, como vocês já sabem sempre. Inciso 17. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Inciso 18. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil, mobilização nacional, tudo que se trata de defesa é com a União. Beleza? Propaganda comercial. Poxa, isso aí não tem como dizer, né? Todo mundo já conhece. Quem dá, digamos assim, um indicativo. Vamos supor, você vê um filme lá, filme de ação, tem ação, violência, conteúdos sexuais. Ah, tu vê ali, não recomendado para menores de 18 anos. Quem é que dá a classificação indicativa? É a emissora? Não, é a União. Antes da emissora passar um determinado conteúdo, né, de entretenimento para a população, ele é analisado pela União e a União é que vai dar a classificação indicativa. Ó, esse tema aqui é livre, então para todos, até criança. Ó, esse indicativo não é recomendado para menores de 16 anos, para menores de 14, para menores de 10, para menores de 18, entende? Então quem dá ali né, o veredito da indicação é a União. Assim como as propagandas, né? Não pode ter propaganda de cunho de violência, propaganda de cunho sexual, de cunho racista, né? Homofóbico. Então, tudo isso aí a União vai analisar. Opa, esse comercial é legal, né? Não tem nada que seja proibido. Então, pode anunciar. Aí vai lá e faz a venda deles, né? É isso aí. Então, quem compete privativamente legislar sobre a propaganda comercial é a União, beleza? E, por último, o inciso 30, né? Proteção e tratamento de dados pessoais. O nosso artigo 5 da Constituição Federal fala que é de direito, né, fundamental do indivíduo, né, a proteção e o tratamento de dados pessoais. Claro que não viola o princípio da eficiência quando se trata de dados pessoais que violam a intimidade da pessoa. Por isso que tem a proteção e o tratamento de dados pessoais, tá? Garantidos pela nossa Constituição. Parágrafo único. Sempre vai reger por lei complementar, pessoal. Não vai existir lei ordinária, lei específica. Não, é sempre por lei complementar. Com exceção à competência dos estados, quando vai falar sobre o gás canalizado, aí vai ser sobre lei ordinária. Mas isso a gente vai ver lá na frente, tá bom? Agora até então, tá? Lei complementar poderá autorizar os estados legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas neste artigo. Vamos supor que a União quer repassar, né, os estados a competência para legislar sobre tais eventos. Então, a União vai fazer uma lei complementar, convocando tal estado a fazer esse tipo de legislação para legislar. Mas isso não requer, né, que a União esteja de fora. A União, mesmo não estando ativa, ela poderá estar presente durante todo esse processo. Ok? Mais abaixo, a gente vai falar agora das competências comuns dos entes federativos. A gente falou das competências exclusivas da União, e agora vamos falar das competências comuns dos entes federativos. Quando a gente fala competências comuns dos entes federativos, a gente engloba todos eles. Todos eles. Competência concorrente, a gente engloba todos eles, menos o município, beleza? Então, vamos falar da competência comum. É competência comum da União
estados, Distrito Federal e dos municípios, tá? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Tranquilo, né, pessoal? Isso aí é de lei para todos, né? É bem tranquilo. Agora eu vou mostrar um mnemônico para os senhores aprenderem e guardar competências comuns da União. Lembra para vocês que são alunos antigos, quando a gente estudou o Sosse de Vapor, o erradicar, garantir, promover, lá no artigo 3 da nossa Constituição Federal, sobre objetivos da República Federal do Brasil, que era só decorar os verbos construir, garantir, erradicar e promover? Aqui é a mesma coisa. É de competência comum da União. Olha ali, ó. Zelar. Zelar pelo quê, pessoal? Pela competência da guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar. Opa, outro verbo. Cuidar do quê? Da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia dos dados. Não, e a garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3, proteger. Proteger o quê? Os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os monumentos e as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir. Impedir o quê? Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Isso acontece mais o quê? Nos patrimônios públicos dos municípios. É para isso que serve a existência da Guarda Municipal, para instituir a segurança do patrimônio público municipal. Entendeu? Bem tranquilo. Isso é uma das atribuições para a Guarda Municipal dos municípios. Inciso 5, proporcionar o quê? Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e a inovação. Isso é tudo competência comum dos entes federativos, de todos. Inciso 6, proteger de novo. Proteger o quê? O meio ambiente. Diferentemente do proteger lá em cima. Lembra que a gente estava falando de proteger os documentos? Agora a gente vai proteger o meio ambiente. Proteger o ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Isso é competência comum de todos. Inciso 7. Preservar. Preservar o quê? Se você vai proteger o meio ambiente, você também vai ter que preservar. Preservar o quê? As florestas, a fauna e a flora. Beleza? Competência exclusiva, competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. 8. Fomentar. Fomentar o quê, pessoal? A produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover, de novo. Ó, promover o quê? Promover propagandas ou programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais de saneamento básico. Beleza? Não é somente para a União, e sim para todos. Combater. Combater o quê, pessoal? No inciso 10 aqui, combater o quê? As causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Isso aí é responsabilidade de todos os entes federativos, tá? Competência comum. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar. Opa, três verbos, né? Registrar, acompanhar e fiscalizar. O quê? As concessões de direitos de pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E 12. Estabelecer o quê? Estabelecer e implementar política de educação e segurança do trânsito. Lembra? Quando a gente fala em segurança do trânsito, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora, quando fala em trânsito e transporte, somente competência exclusiva da União. Sacou a ideia? De novo, parágrafo único, lei complementar, sempre será, tá? Lei complementar fixarão normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional. Beleza? Então, a mnemônica é você decorar somente os verbos. E através desses verbos, você vai conseguir saber as competências comuns dos entes federativos. Geralmente, na tua prova, o que pode acontecer quando pode cair questões relacionadas ao artigo 23? Ele vai pedir a questão, né, relacionada ao artigo 23, mas ele vai botar alternativas que podem ser relacionadas ao artigo 22, ao artigo 24,
quando ele trata das competências concorrentes, né? Então, ele vai confundir a cabeça do leitor. Mas você está aqui, já está com um passo à frente, decorando, né, as legislações de forma mais tranquila e também com assertividade maior. Então, no artigo 23, competências comuns, só decorar os verbos, ok? Bem beleza, bem tranquilo. Pessoal, por hoje é só. Aqui embaixo você vai ver todas as questões, tanto é que relacionado ao artigo 23, né, e 22, caiu na nossa última prova da Brigada Militar aqui, ó. Em relação à organização do Estado, a Constituição Federal traça regras de competência, estabelecendo ser competência privativa da União legislar sobre. Poxa, já veio no cabeçalho. É de competência privativa da União legislar sobre. Letra A, juntas comerciais? Não, né? Trânsito e transporte? Olha aí. Lembrou? Letra C, o orçamento? Letra D, procedimentos em matéria processual, proteção à infância e juventude. Pessoal, a prova da brigada é tão tranquila que ela não quis te confundir trânsito e transporte com educação, né, no trânsito. Lembra lá do nosso artigo 23? Olha aqui, ó, educação no trânsito. Vou mostrar para vocês aqui sobre educação no trânsito, ó. 12. Estabelecer e implementar política de indicação para a segurança do trânsito. Poderia muito bem ele deixar essa questão 12 aqui na nossa alternativa e te enganar. Mas a prova é tão de boa que ela preferiu colocar coisas que não tem nada a ver e botar uma coisa de fato que pede, né? Seria a parte trânsito e transporte, competência privativa da União, beleza? Porque para ser o nosso artigo 23 tinha que ter o nosso verbo. Por isso que eu mandei guardar os verbos. É o nosso mnemônico. Estabelecer e implementar. Estabelecer e implementar o que, Léo? A política de educação para a segurança do trânsito. Pegou a visão? Então é isso, pessoal. Nada mais, nada menos do que isso. Aqui temos questões, né, de concursos, com destaque na nossa prova da BMRS, que caiu no seu último certame. Pessoal, fiquem todos com Deus. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo no meu WhatsApp privado ou mesmo no grupo. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do coleguinha. E mantenha o foco, pessoal. Agora falta menos do que ontem, guardem isso. Valeu? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Bons estudos. Fui.